vamos falar de Sócrates. Aí na sua apostila, capítulo 5, começa na página 176. Você vai perceber que nós vamos fazer uma mudança significativa nas nossas reflexões filosóficas. Porque nós estávamos falando até agora, um pouquinho antes, lá sobre os pré-socráticos. O objeto de estudo desse grupo de pensadores é a natureza, porque eles estavam tentando encontrar o arquê, o princípio do universo, o princípio de todas as coisas, o elemento básico. Mas aí nós vimos que com o surgimento da política, com o desenvolvimento das cidades e da política, o ser humano passa a refletir sobre a sua vida em sociedade e sobre as leis. E aí nós vimos que surgiram os sofistas, aqueles pensadores relativistas. Aí entra o Sócrates. Sócrates é um pensador que viveu em Atenas. Ele é filho de uma mulher chamada Fainarete. A mãe dele era parteira. Você vai ver no próximo vídeo que uma das etapas do método dele para encontrar a verdade é a maiêutica, é uma homenagem à mãe dele, porque a mãe dele dava à luz a corpos, a seres humanos, parir, né? Você sabe que é parir. E Sócrates dava à luz ao conhecimento que para ele vinha da alma humana. O pai dele era um homem muito simples, ele era uma pessoa simples de Atenas, mas Sócrates, você sabia que ele foi considerado o homem mais sábio de Atenas? Um dia perguntaram para o oráculo: ó grande oráculo, quem é o homem mais sábio de Atenas? E aí o oráculo respondeu: Sócrates é o mais sábio de Atenas. Ora, por quê? E por quê? Você sabia que nem Sócrates acreditou? Foi um rebuliço tão grande que nem ele acreditou. Então, ele saía pelas ruas de Atenas tentando demonstrar que ele não era o mais sábio. Sabe o que ele descobriu? Que à medida que ele parava as pessoas simples, pessoas importantes, ele não tinha muito um critério. Ele percebeu que ele sempre parava e perguntava às pessoas sobre as virtudes e sobre algumas coisas que você vai entender melhor no próximo vídeo. E as pessoas, elas tinham a segurança de que sabiam sobre aquilo que estavam falando. Mas à medida que conversavam com Sócrates, elas entendiam que elas não sabiam do que ela estava falando. Então, se você pudesse perguntar para o oráculo: por que Sócrates é o mais sábio? O oráculo responderia: porque todo mundo acha que sabe tudo, mas de fato saber não se sabe. Já Sócrates, ele não sabe tudo, mas uma coisa ele sabe, que ele não sabe. Eu sei que pode ter bugado sua cabeça, mas isso é por conta de uma frase do Sócrates. Ele dizia assim: só sei que nada sei. Isso não é desculpa para você escrever no dia da prova, tá, coleguinha? Não é para você escrever lá, porque senão eu vou dizer da sua nota, só sei que eu não sei também. O que quer dizer essa frase, só sei que nada sei? Quer dizer o seguinte, olha, o primeiro passo para ser sábio é você admitir que você não tem o conhecimento sobre algo. É você admitir que aquilo que você pensa saber, na verdade, ele é fundamentado num tipo de conteúdo que nós chamamos de doxa, que dentro da filosofia nós chamamos de doxa, que é aquilo que é o senso comum. E quanto mais você admite não saber, você corre atrás do conhecimento. E quanto mais você corre atrás do conhecimento, mais sábio você vai se tornando. Não porque caiu de Bluetooth na sua cabeça, mas porque você está em constante busca. A busca constante, portanto, é o segredo da sabedoria. Sócrates, ele era contrário ao relativismo dos sofistas. E aí você pode perguntar assim para mim: ô professora, mas você disse pra gente e argumentou várias vezes sobre a consistência da reflexão dentro do relativismo. Mas a filosofia é isso aí, né? Um dia a gente fala o pensamento de um filósofo, outro dia nós falamos do outro, para você entender que você precisa buscar respostas. Sócrates olhava para os sofistas, para os relativistas e dizia: a verdade não é relativa,
A verdade é, portanto, única, universal. Gostem os espartanos, desgostem os troianos, a verdade é uma só. E como que os sofistas, o Sócrates se baseava nisso? Você pode dizer assim para mim, professora, mas faz sentido o relativismo. Se eu passar na rua, por exemplo, e perguntar para 10 pessoas sobre o que é a justiça, cada uma vai falar uma coisa. Se eu passar na rua e perguntar sobre política, sobre o amor, as pessoas vão dizer coisas diferentes, sabe por quê? Porque a verdade é relativa. Aí eu posso dizer para você, calma, caro aluno, escuta o que Sócrates tem para te dizer. Sócrates vai dizer que existem duas formas de conhecimento. Um que ele chamou de doxa e o outro que ele chamou de episteme. Doxa é esse conhecimento simples, do cotidiano, que não foi testado, que não foi contraposto, que não vem de um raciocínio lógico profundo. Já a episteme é justamente o contrário. É esse conhecimento sistemático, organizado, é um conhecimento que já foi contraposto, é um conhecimento mais seguro. Sabe por quê que se nós pararmos 10 pessoas na rua e perguntarmos para elas sobre política, sobre justiça, cada uma vai dar uma definição diferente? Porque eles estão baseando a sua organização na fala na doxa, no conhecimento simples. Te pergunto, meu amigo aluno, que conhecimento eu e você temos para falar sobre justiça? Acaso nós sabemos de toda a história da justiça ao longo das vivências humanas? Nós sabemos mesmo sobre política? Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não tenho um conhecimento tão seguro para falar sobre isso. Agora, aí vem o relativismo. Agora, será que se nós parássemos 10 juízes de direito e perguntássemos para eles o que é justiça, eles não iriam dar uma definição muito parecida? Veja bem, alguém que cursou direito esteve numa faculdade. Alguém que é juiz passou por um concurso dificílimo, ele tem um conhecimento sistemático sobre isso. Se nós falarmos com um cientista político, será que se nós parássemos 50 cientistas políticos, eles não vão dar uma definição muito parecida sobre o que é a política? É que eu e você estamos na doxa, esses caras estão na episteme. Aí você teria que perguntar para mim, mas então, professora, como eu faço para alcançar a episteme? O Sócrates acreditava que esse conhecimento ele está dentro da alma, daquilo que ele chama de alma humana. Ele está dentro de você. Ele só precisa vir à luz, vir para fora, e ele vinha para fora por meio do diálogo. Sócrates acreditava que tinha uma missão muito parecida com a missão da mãe dele. A mãe dele tinha a missão de parir almas, de parir vidas, parir seres humanos. Ele acreditava que ele dava luz à alma. Você fala, como que a alma sai, professor? Por meio da palavra. Como que você expressa aquilo que você tem dentro da sua consciência? Por meio da palavra. É por isso que Sócrates saía de lugar em lugar, ele saía na praça pública, parava pessoa por pessoa e fazia as pessoas refletirem sobre aquilo que estavam dentro delas. Daí a frase, conhece a ti mesmo, nós de Y, uma das frases que eu particularmente mais gosto. Conhecer a você, aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe. Conhecer se você é virtuoso. Virtude significa um tipo de comportamento bom para se viver em sociedade. Né? Qual que é uma pessoa virtuosa para viver num grupo social? Sem ferir as outras pessoas, sem trazer maiores danos ao todo social. O que seria uma pessoa virtuosa? Quando você é uma pessoa virtuosa? Um filósofo chamado Spinoza, ele vai dizer que nós estamos o tempo todo nos relacionando com o mundo. Conhecer a si mesmo significa saber como você reage nas diferentes relações do mundo. Quando o mundo te causa raiva, quando o mundo te causa ódio, quando o mundo te causa nervosismo, como você é nessas horas? Como você teria que ser para ser diferente? Uma pessoa que se irrita facilmente, ela age na direção da sua irritabilidade, será que ela é virtuosa? Uma pessoa que bate na outra, que vai a vias de fato, será que ela é virtuosa? Conhece a ti mesmo.
Esse conhecimento está dentro de você. Olhe para dentro de você, reflita sobre isso. Comece pelo só sei que nada sei e vamos ao método socrático, dividido em 2 etapas, ironia e maiêutica. No meio tem a aporia, que é a grande função da ironia. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Até mais, beijo!